Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, né, irmão? Estamos aqui. Gostaria de deixar esse versículo, está lá em Éfeso, capítulo 1, do 4 ao 5. Jesus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, já nos escolheu, já nos predestinou, nos escolheu no 4, escolheu antes na fundação do mundo. O 5 predestinou segundo o beneplácito de sua vontade. E queria deixar Romano, capítulo 5, versículo 17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ó, irmão, é quem recebe, não é quem não recebe, não. Quem não recebe, não reina. Só reina quem recebe a abundância da graça, quem vive a graça de Deus, quem crê que Jesus já escolheu ele, que ele já é salvo, que ele é predestinado, que ele é santificado, que ele não tem que se batizar. Tudo isso aí é quem crê nisso aí. Quem não crê, não reina. Irmão, queria trazer aqui um comentário aqui brevezinho. 3 versículos da Bíblia, uns 3 ou 4 versículos da Bíblia aqui. E que os irmãos, né? Os irmãos tenham paciência. Vou ler aqui uns 5 versículos da Bíblia, certo? Está em Gálatas, capítulo 3. Vou ler aqui para os irmãos. Diz aqui: ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como eu tivesse exibindo diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Ó, irmão, Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas. Paulo tinha pregado aquela igreja e agora alguém escreve uma carta para ele e faz um comentário de como a igreja está se comportando. E ele ali manda uma carta, chamando aqueles homens de insensato. Diz ele que gostaria de saber quem foi que enfeitiçou eles. Qual foi o feitiço que mudou o pensamento deles. Porque Paulo tinha exibido Cristo, tinha pregado o Cristo, o ressuscitado, a eles, que agora era pela fé, não era pelas obras da lei, era pela fé. E eles queriam saber quem foi que enfeitiçou eles, que eles agora, Jesus tinha abolido na cruz do Calvário a ordenança e mandamento da lei, e eles agora estavam voltando a praticar as mesmas coisas antes da cruz, de novo. Então Paulo queria saber quem foi que enfeitiçou eles, quem tinha enfeitiçado ele. Em outras versões diz quem trouxe esse sentimento ruinoso, esse pensamento ruinoso, um pensamento humano, irmão. Então Paulo disse que tinha exposto Jesus Cristo, o ressuscitado, a eles, o Cristo em espírito. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: o Senhor é o Espírito. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz: se alguém conheceu Cristo segundo a carne, segundo a lei de Moisés, ele disse, de agora em diante, não acreditei desta forma, não sigais desta forma mais. Entendeu, meu irmão? Porque no 17 diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, os rituais da lei velha passaram, eis que tudo se fez novo, a graça. Compreendeu, meus irmãos? Então, que os irmãos aí compreendam, anota os versículos, irmão. Vão buscar, vão atrás, para ver se o raciocínio do que eu falo está em linha aqui com a palavra. Então, irmão, Paulo aqui prega aos Gálatas, dizendo:
Ó Gálata insensato, quem vos enfeitiçou, porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como eu tivesse exibindo diante de vocês com um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Olha, só gostaria de saber uma coisa de vocês: receber o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Olha, irmão, Paulo é bem claro, a lei aqui, a Bíblia é bem clara. Paulo pergunta a ele: ó Gálata insensato, só gostaria de saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou foi pela pregação da fé de que ouviram a palavra de Deus? Olha, irmão, o Espírito Santo se recebe, irmão, é pelo ouvir a palavra. Diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ó, irmão, se você não ouve a palavra de Deus, o crer é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ó, irmão, Paulo disse, aqueles irmãos daquela época que eles tinham recebido o Espírito Santo quando ouviram a pregação da fé, da palavra de Deus. Ó, irmão, e hoje aí? Será que as chamadas igrejas de hoje aí prega que você nasceu já com o Espírito Santo? Apenas você não tem entendimento que você tem e eles mandam você buscar, negando que você tem? Se lá em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que nós somos santuário de Deus. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destrói. Ó, irmão, como é que destrói? É você ir buscar o que você já tem. Você, quando vai buscar o que você já tem, você anula o que tem. Você faz mentiroso aquele que lhe deu. Tá certo, meus irmãos? Você invalida a palavra de Deus pela tradição dos homens aí, que prega mentira. Tá certo, meu irmão? Então, você já nasceu da cruz para cá, você já nasceu com o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo foi aqueles homens daquela época aqui, ó. Os Gálatas tinham recebido o Espírito Santo quando ouviram a palavra da verdade. Nós somos descendentes dele, nós já nascemos com o Espírito Santo, irmão. Apenas não conhecia. Como não conhece, então corre atrás daquilo que não conhece, daquilo que já tem. Não conhecendo que já tem, que já é manifesto em você. Mas como não conhece, vai fazer tudo que Jesus já fez, anulando o que Jesus já fez e chamando Jesus de mentiroso. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui, não é, irmão, pelas tentativas das leis judaicas, não é por esses rituais que pregam aí que você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, você já tem. Irmão, o fruto do Espírito Santo, se você ler lá em Gálatas 5, você vai ver. Não tem nada a ver com o que é pregado aí nas igrejas, que é um falar numa língua que só eles conhecem, um balabachura, não tem nada a ver com isso. Labiachúria, xéria, não tem nada a ver com isso. Maria, Rita passa lá para trás. Irmão, isso é feitiçaria, isso é palhaçada. Isso é carne ativada. Isso é carne ativada. Tem nada a ver com isso. Lá onde eles falam que os homens, quando receberam o Espírito Santo, se você ler lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo lá que você fala, quando eles receberam o Espírito Santo, as outras nações que ouvia eles falar aquela língua, eles dizem, por acaso, não é todos esses homens que estão falando, não são galileu? Olha, quem estava falando, todos eles eram galileu, nascido na Galileia lá. Era povo de Israel, era de Jerusalém.
E as outras nações que estavam ouvindo, que era mais de 14, que bem umas 14, tem bem, relata que é bem umas 14, e eles diziam, como nós entendemos eles falando dos mistérios de Deus na nossa própria língua. Ó, irmão, era idioma. Os irmãos perceberam que os pastores enganam vocês dizendo que era uma língua estranha. Não. Todos aqueles homens que falavam era Galileu, era de Israel, no meio dele tinha homens incultos, que não sabia falar outras línguas, mas Deus permitiu que quem estava ouvindo as coisas de Deus que eles estavam falando, aqueles que ouvia na sua própria língua. Então, eram idiomas que Deus permitiu que aqueles homens falassem e que cada um que estava falando, cada nação daquela, escutava na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então, cai por terra aqui, você pode ir lá em Atos, né? Você pode ir lá em Atos, pode estudar, que você lê bem devagarzinho, que você vai ver que eram várias nações ao redor de Jerusalém, cada uma nação daquela falava uma língua diferente, tinha um idioma diferente. É a mesma coisa de um americano vir aqui e falar para mim, eu não entendo nada de americano, do inglês, e alguém vier falar para mim alguma coisa de Deus e eu compreenda. Eu não conheço nenhuma palavra, nenhuma sequer palavra eu não conheço na língua americana, no inglês. Eu não conheço no inglês, não conheço no espanhol, não conheço no italiano, nada. Mas pode vir alguém italiano chegar aqui e falar das coisas de Deus para mim e eu compreender. Então é o quê? É o idioma. Para mim, ela é uma língua estranha, que eu não conheço. Entendeu? Mas é idioma. Então, irmão, aqui, Paulo pergunta, só gostaria de saber uma coisa de vocês. Receber o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Olha, irmão, eles receberam o Espírito Santo pela fé na palavra que ouviu do apóstolo Paulo. Olha aí, irmão. Eles entenderam que tinham recebido o Espírito Santo pela fé, mas agora eles estavam deixando para guardar as leis judaicas. Aquilo que Jesus aboliu lá na cruz do Calvário. Não é isso que as igrejas fazem? Tudo que Jesus aboliu na cruz do Calvário, a chamada igreja evangélica, o sistema religioso, prega, faz, tentando fazer tudo que Jesus já fez. Quando faz isso, ele anula, eles são inimigos da cruz de Cristo. Paulo, escrevendo outra carta, diz que eles são inimigos, não é da cruz madeira, não, é dos feitos da cruz. Porque Jesus cravou lá, eles subiram lá. E tem mais, irmão. Não é só subir lá e tiraram, não. Eles voltaram no tempo, porque Jesus cravou lá na cruz. Então eles voltaram lá no tempo de Jesus, se transportaram, né? Eles têm o poder de se transportar no passado, subir lá na cruz do Calvário, tiraram e botaram no seio da igreja. Isso é idolatria, irmão. Isso é feitiçaria. Isso é carne ativada. Não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho puro e verdadeiro é esse aqui que eu estou pregando. Agora, eu estou pregando em linha com a palavra. Agora, você me refute aí na Bíblia. Diga que é mentira. Diga que é mentira. Apenas é vergonhoso agora vocês pregar a igreja que passaram a vida inteira mentindo e enganando vocês por causa disso aqui. Vocês não têm coragem de fazer o que o apóstolo Paulo, quando voltou, que saiu para ir prender os discípulos, para trazer para Jerusalém e matar,
Quando ele chegou no Sinédrio, ele disse, tudo que eu aprendi com vocês, eu considero como esterco. Vocês não têm coragem de fazer isso, porque é vergonhoso. As pessoas vão ficar com raiva de vocês porque vocês passaram a vida inteira enganando a eles. Tá certo, meu irmão? Mas aqui é a verdade. Irmão, não tem um compromisso com placa de igreja, tem um compromisso em pregar a verdade para você conhecer a verdade. Ó, irmão, se você não andar nessas verdades, você pode dizer que é de Jesus, você pode pular, você pode gritar, você pode dizer que vai para o céu, mas não vai não. Não vai não, porque Jesus, ele é justo. Ele é justo. Agora, eu também posso dizer que sou crente, que prega a verdade, eu posso aqui pregar a verdade, dizer que eu sou crente, mas se eu não obedecer, eu não praticar, eu não pregar a verdade, eu também não vou não, irmão. Antes de eu pregar para você, antes de eu pregar para corrigir você, ela me corrige também. Entendeu, irmão? Então, eu não vou para o céu porque aqui eu prego a verdade e não pratico, não. Eu tenho que conhecer, praticar e viver. São 3 princípios. O conhecimento é lendo. Depois que ler, que tem um conhecimento, aí eu vou aplicar na minha vida e viver. Se não tiver esses 3 princípios, não adianta. Então, tem que conhecer, praticar e viver. Para poder ser um filho de Deus. Para poder morrer com Cristo. E ter a certeza de que você vai morar com Ele. Então, o versículo 4 diz aqui, ó. Versículo 4. Olha. Não, nós estávamos no 3, né? Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecer agora os fará cristão mais forte? Ó, irmão. Tá vendo? Paulo pergunta a eles, né? Será que vocês ficaram completamente loucos? Porque ele estava voltando a praticar as tentativas da lei judaica para se achegar a Deus, para ter comunhão com Deus. Tudo errado, irmão. Olha, o que fazem aí nessas igrejas, irmão, batizar o crente, pegar um pedaço de pão, levantar, dizer que é o corpo de Jesus, chamar aquilo de santa, irmão, isso é uma blasfêmia. Batizar o crente é uma blasfêmia, porque nós fomos batizados na morte de Jesus. A verdadeira ceia está lá em 1 de Coríntios, no capítulo 10, do versículo 14 ao 18. Ó, irmão, dízimo na Bíblia existe no Velho Testamento, na Nova Aliança existe contribuição, segundo propôs no seu coração. Isso é uma blasfêmia. A pessoa pregar, o pecado está aí, pregar para você que é obrigado a você fazer isso, que você é obrigado a fazer isso, que Jesus não mandou ninguém fazer isso, irmão. Se Jesus tivesse mandado fazer isso, ele era um tremendo mentiroso e um falso profeta, irmão. Nós vamos descortinando tudinho devagarzinho aqui, irmão. Mas é a realidade, é a verdade. Eu prego em linha aqui com a palavra. Irmão, eu tenho assim, uma dor muito grande de ver o povo aí jogado na idolatria, na feitiçaria, na mentira. Ó, irmão, e eles não querem não, a verdade. É triste, irmão. Eu que sou cristão, eu vejo. O povo, irmão, não quer a verdade. O povo quer a mentira, quer a feitiçaria, quer a idolatria. Por quê, irmão? Porque eles não precisam mudar com a vida pregressa que eles levam.
com os erros, com os pecados, com as mentiras, com as idolatrias, com as feitiçarias. Eles querem manter desse jeito. Eles querem mostrar o que não é capaz de ser. Então, irmão, está aqui, Paulo diz, será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deu vida espiritual no princípio, porque vocês pensam que agora que a tentativa em obedecer agora os fará cristão mais forte. Ó, irmão. Irmão, você tentando buscar o Espírito Santo, você tentando buscar o Espírito Santo, falando nessas línguas aí mentirosas que eles falam aí e pregam, você acha que você tem o Espírito Santo, irmão? Tem não, irmão, porque você anda numa mentira, você vive numa mentira, você vive numa feitiçaria, você vive numa idolatria, você tenta buscar uma coisa que Jesus já deu. Você não acredita que você já tem o Espírito Santo. E que o Espírito Santo, irmão, não é nada disso. Olha, eu vou só trazer aqui o que é os frutos do Espírito Santo para você conhecer o que é o fruto do Espírito Santo. Olha. Gálatas, capítulo 5. Está aqui. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta esperança, essa espécie de fruto. Olha, mas quando, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, olha, mas quando o Espírito Santo controlar nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Olha, qual é a espécie de fruto que o crente, quando se conscientiza que ele tem o Espírito Santo, olha os frutos que ele produz: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Olha aí, irmão. Irmão, o fruto do Espírito Santo, ele produz a verdade de que o Espírito Santo, no crente que anda na verdade, ele produz. É isso aqui? Ou é aqueles balabachúria que eles falam lá na igreja e diz, e que lá quando um pega o microfone já Rei, bicande, cari, ei, mirei, viai, chei, biaranha, xeri, ai, nicande, cai. Olha, irmão. Irmão, toda aquela língua lá, eu repito tudo se quiser, mas eu estou fazendo aqui uma demonstração só. Mas Deus me livre de eu estar fazendo isso assim. Eu estou fazendo só para os irmãos entenderem. Deus me livre, irmão, de eu estar fazendo isso, profanando o sangue da nova aliança. Está lá em Hebreu. Pisando, calcando o Filho de Deus. Pelo sangue que foi derramado da nova aliança. Eu estou trazendo de volta, eu estou pisando no Filho de Deus, irmão. Deus me livre de eu fazer isso. Pelo amor de Deus. Ó, irmão, o fruto do Espírito Santo é isso aqui que eu li. Leia aí, Gálatas, capítulo 5, versículo 2 em diante. Irmão, tudo aquilo que eles fazem lá são obras da carne. É manifestação da carne. É eu chamo de friboi ativada, carne ativada. Tem nada a ver com o Espírito Santo. Aquilo ali é feitiçaria, macumbaria evangélica. É exorcismo. Exorcismo. É feiticeiros. Tem nada a ver. Olha, vou ler mais uma vez, olha. Gálatas 5, 22.
Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Olha qual é o fruto que ele produz em nós, quando o Espírito Santo controla a nossa vida. Olha, amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Ó, irmão, tudo que ele faz lá são das leis judaicas. A graça, irmão, não pode compactuar, ó, não pode andar alinhado com a graça. A lei de Moisés, as leis judaicas, não podem estar, ó, em união com a lei judaica. A graça é a graça. Paulo, escrevendo em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz que ele nos capacitou para ser ministro da nova aliança. Ó, irmão, se eu estou na lei judaica, não estou capacitado para a nova. Eu estou em transgressão. Paulo, escrevendo se eu não me engano, é aos Gálatas, ele diz: se eu torno a edificar o que Cristo destruiu, torno-me um transgressor. Ele estava dizendo, irmão, se eu volto a pregar a vocês as leis judaicas, eu me torno um transgressor da graça. Então, tudo isso é feitiçaria, tudo isso é mentira. Tá certo, meus irmãos? Só para os irmãos compreender. Então, eu estou aqui em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 4, né? No versículo 3. Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecer agora os farás cristãos mais fortes? Ó, irmão, tá aí uma igreja raquítica, andando em pecado, andando em idolatria, andando numa mentira e numa feitiçaria. Não são cristãos, não são, dizem que são, mas não são, irmão. Servo de Deus não são, não. Aqui a Bíblia é bem clara, não são. Ainda, não são ainda. Por quê? Porque eles não acreditam nisso aqui. Eles acreditam na mentira que eles pregam lá. Eles é regido pela mentira deles. Não é por isso aqui, não. Aqui eles não acreditam, não. Você prega um crente aqui, ele chama você de endemoniado, de que você é apostatou da fé, de que você está desviado, que você está desigrejado, que você não tem pastor, que você não tem igreja. É isso mesmo, irmão. Não tenho igreja. Pastor aqui não me rege. O pastor aqui que me rege, olha quem é. Jesus, o cabeça. Efésios 1:22, Colossenses 2:10. Efésios 4:15. É esse que me rege. Efésios 5, do 23 em diante. Cristo é o cabeça da igreja. Certo, irmão? Esse é o que eu sirvo. Esse é o meu pastor. Glória a Deus. E estou em comunhão com ele. Viu? Estou em comunhão com ele. Aqui, o 4. Vocês sofreram tanto pelo evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela. Mal posso acreditar nisso. Olha. Irmão, Paulo pregou aqueles irmãos, sofreu tanto para pregar aqueles irmãos. E Paulo disse que agora eles estavam jogando, sofreram tanto pelo evangelho, a perseguição foi tão grande, e agora eles iam jogar tudo pela janela. Paulo disse, mal eu posso acreditar. Voltando para as leis judaicas, irmão. Voltando para as leis judaicas, tentando fazer tudo que Cristo já tinha feito, né? Tentando fazer as coisas que Cristo já tinha feito. Eles estavam tentando voltar para as leis judaicas, achando que cumprindo as leis judaicas, eles seriam salvos, seriam cristãos mais fortes, teria mais conhecimento.
Tem não, irmão. Ó, irmão, quando se prega o Velho Testamento como doutrina na igreja, os cristãos, em vez de crescer, ele diminui. Em vez de trazer conhecimento, aprisiona. Fica cristãos mais fracos, raquíticos. Fica como menino levado por vento de doutrina para lá e para cá. Não conhece a palavra de Deus, não conhece, não obedece. Tem uns que até conhecem, mas não obedecem. Obedece o pastor lá. Então anda numa feitiçaria, numa mentira e numa idolatria. Versículo 5, Gálatas 3:5. E eu lhe pergunto de novo, aquele que lhe dá o poder do Espírito Santo e opera milagre no meio de vocês, faz como resultado das tentativas de obedecer às leis judaicas ou pela fé na qual receberam a palavra? Ó, irmão, tá vendo aqui, ó? Paulo questiona e pergunta a ele de novo. Quem dá, irmão, aquele que dá o poder do Espírito Santo e opera milagre e maravilha no meio de vocês, faz isso com o resultado das suas tentativas de obedecer às leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra, irmão. Ó, irmão, isso aqui é claro ou não é, irmão? É pela fé que receberam a palavra da verdade, irmão. É pela fé que receberam a palavra da verdade. Aqui, irmão, é a palavra da verdade. Ó, irmão, o que vier além disso, Paulo disse, ó, se alguém vir, e ainda que um anjo do céu descer e pregar outro evangelho, além do que eu tenho vos pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Ó, irmão, esse evangelho que vocês ouvem aí, isso é maldição, irmão. Não é evangelho. Você se torna um maldito. Gálatas 3:10 aqui, mesmo diz, olha, Gálatas 3:10 aqui, tá aqui, olha. 10 ou é 9, olha. É que eu estou na Bíblia Viva, a Bíblia Viva, ela aumenta um versículo. Olha, o 10, olha. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvar, estão debaixo de maldição. Pois as escrituras dizem, maldito todo aquele em que, em qualquer tempo, quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Ó, irmão. Irmão, se você, em qualquer tempo, Paulo disse em qualquer tempo, então, trazendo para os dias de hoje, se você não obedece os 613 mandamentos das leis judaicas, e você quebrar um só, você se torna maldito. É o que a chamada igreja vive debaixo de maldição. Aqui em Gálatas, no capítulo 4, quando se fala da igreja aqui, mais ou menos, eu aqui não tenho, mas eu acho que tem aqui. Quer ver? Deixa eu ver nessa outra Bíblia aqui. Gálatas, deixa eu só ver aqui. Gálatas 4, tá aqui. Quer ver? Gálatas 4, capítulo 4, olha. No capítulo 4, se você ler do versículo 21 ao 31, você vai ver que a chamada igreja, Gálatas 4, se você ler do versículo 4, se você ler do 31 ao 21 ao 31, você vai ver que aqui as duas H representa a lei de Moisés e Sarai representa a graça. Sarai representa o pecado, Sarai representa a luz, certo? H representa a lei de Moisés e Sara a nova aliança, a graça de Deus.
H representa a velha Jerusalém, Sarai representa a nova Jerusalém. H está com seus filhos em escravidão, Sarai está com seus filhos libertos, livres, a qual é a nova Jerusalém, é a graça. Se os irmãos lerem lá, os irmãos vão entender e vai ver que vocês, irmãos, vivem debaixo de maldição. Por quê? Porque vocês não querem acreditar na verdade, vocês não querem deixar a mentira para viver a verdade, porque é vergonhoso você chegar numa igreja e ter 3 mil pessoas, ou 100, 200, 300, e vocês dizer, meus irmãos, olha, o Espírito Santo me revelou agora que nós passamos a vida inteira enganado e enganando a vocês. Traz constrangimento, traz vergonha. Então eles preferem ir enganando a vocês e sendo enganados. Agora, irmão, tudo isso é só por causa disso aqui, aí. Porque, irmão, se vocês falarem a verdade para os irmãos vão entender que isso, olha, se vocês falar a verdade, isso vem desde lá, desde a era primitiva. Quem incentivou isso foi o apóstolo Pedro, lá no dízimo de Safira e de Anania. Vem desde lá. Agora, por falta da gente estudar isso aqui, ó, pesquisar, ir a fundo, ler devagarzinho, tentar compreender e pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo mostre a verdade. Então, por viver debaixo de cajado de homens que diz que é de Deus e prega mentira, por não querer perder os seus cargos, aí vão enganando e sendo enganados. Mas eu vou deixar aqui a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus continue abençoando a vocês, né, irmão? Olha aqui, olha. O 5, vou ler o 5 mais uma vez. Ó, vou ler o 6. Eu tinha lido o 5, mas vou ler o 6, olha. Mas agora, pela ajuda... Não, aqui. Olha, Paulo traz a experiência de Abraão. Aqui ele diz, olha, eu lhe pergunto de novo, aquele que lhe dá o poder do Espírito Santo e opera milagre no meio de vocês, faz isso com resultado das tentativas de obedecer às leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra? É pela fé, irmão. É pela fé que ouviram a palavra. Agora aqui, olha. O 6 diz aqui, olha. Abraão teve a mesma experiência. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ó, irmão, Abraão creu. Abraão acreditou. Aí diz aqui, ó. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. Ó, irmão. Os verdadeiros filhos de Abraão é os que acreditam pela fé. Não é os que acreditam tentando fazer o que Jesus já fez. Esses são os filhos falsos. Esses são os filhos de Agar. Os filhos que descendem de Isaac
É os que acreditam na fé. É os que crê que Jesus já fez. Que tudo já está consumado. Tudo está pronto. Ele fez tudo. Olha aqui. Gálatas 5, capítulo 6, olha. 5 e 6, olha, diz: mas nós, pela ajuda do Espírito, estamos aguardando pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Eles lá estavam aguardando, olha. Porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em ser circuncidado ou não, porque a circuncisão nada tem efeito algum, pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor. Tá vendo, irmão? Não precisa você fazer nenhum tipo de obração de circuncisão, batismo. Olha, irmão, não precisa. Não precisa você comer pão, não precisa você dar dízimo, não precisa nada disso. De fazer as tentativas judaicas, porque a circuncisão nada é e nem a incircuncisão nada é. Mas é pela fé, pelo amor operando em nós, que nós sigamos a verdade. Tá vendo, irmão? Vou ler mais uma vez, olha. Gálatas 5, capítulo 5, olha. Mas nós, pela ajuda do Espírito Santo, ó, irmão, nós, está falando eles lá, ó, nós já nascemos com o Espírito Santo, olha. Aqueles homens já tinham o Espírito Santo naquela época. E quando um cristão vê você, diz que você não tem, que você tem que ir buscar. Então, você está negando que você tem. Você está tentando ir buscar pelas obras da lei, olha. O Espírito Santo aguardando pela fé a justiça que é a nossa esperança. 6. Porque os que estão em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, não precisa se preocupar em serem circuncidados. Olha, não precisam se preocupar em fazer o batismo, em fazer a circuncisão, em dar o dízimo, em fazer ceia, não precisa nada disso, olha. Olha, ser circuncidado, ou porque a circuncisão nada tem efeito algum, olha. Pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor, olha. O que nós precisamos, irmão, eu creio que Jesus já fez. Tudo que eu tinha que fazer, ele já fez. Eu só preciso crer. Só preciso acreditar. Só preciso seguir isso aqui que está em linha com a palavra. Então, vou deixando a graça e a paz de nosso Jesus Cristo. Eu deixo a fé que está em mim operar o amor que está aqui dentro e obedecer a ele. E não criar confusão, não criar contenda. O amor de Cristo está derramado dentro de mim. E eu vou deixar 2 versículos para vocês acreditar. Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem o porvir, nem a esperança, nada, nem a tribulação. Nada nos separa. O amor dele está derramado aqui em cima de mim. E vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus venha trazer o entendimento na sua vida, o conhecimento. Que venha abrir os olhos do vosso entendimento. Ó, irmão, os olhos do vosso coração. Coração não tem olho, é entendimento. Se entende aqui, ó. Deixando a graça e a paz. Irmão, dê um joinha, se inscreva no canal. Eu aqui prego, irmão, a palavra em linha com a palavra, com a verdade. Tenho um compromisso com a verdade para você conhecer a verdade e você não andar numa idolatria, numa feitiçaria. Porque, irmão, se você anda numa doutrina errada, Jesus disse que um cego guiando outro cego, cairão os dois no buraco. Ó, irmão, você está sendo guiado. Você acha que você vai passar na porta de Jesus, mas irmão, como ele é justo, você vai para outra porta que você não queria ir, mas você vai. Tá certo, meus irmãos? Você só vai passar na porta de Jesus se você andar na verdade. Se você crê nisso aqui. Se você não crê,
Você quer ir para a porta de Jesus, mas você vai para a porta que você não quer. Mas você vai porque ele é justo, viu, irmão? Então, eu vou deixar a graça e a paz, em nome de Jesus, amém. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dê um joinha, irmão. Amém.